Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast traz para a nossa mesa de reuniões, sempre que a gente se reúne aí, eu e DJ, profissionais que fazem a diferença no mercado. E hoje, mais uma vez, a gente faz isso, né, DJ? É isso aí, a gente vai trazer um tema super interessante com o Wellington, que é fundador da Emit aí. Vamos falar de startup, de logística, de gestão de documentos e outras coisas mais. Wellington, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente aqui. Eu que agradeço, eu fico feliz, principalmente pela região, em difundir a Emit aí. A gente é uma empresa jovem e aí a gente tem hoje, vamos para o nosso 5º ano ali, então acho que é um prazer a gente divulgar a nossa marca para vocês conhecerem um pouco melhor. Legal. O Wellington, começa posicionando a audiência, quem está nos assistindo nesse momento. Quem é o Wellington? Né? Você falou antes aqui para a gente, né, nos bastidores, que veio de São Paulo, então isso é bem legal até para as pessoas perceberem, né, a importância de repente esse processo, estar mais próximo da equipe e tudo mais. E fala um pouco da Emit aí também, porque é jovem a empresa, a gente quer conhecer, quer entender, né? Então conta aí pra gente um pouco. Perfeito. Bom, eu vim de São Paulo, tenho 36 anos, vou fazer 36 anos, já estou considerando que eu tenho 36 anos ali. E minha carreira começou dentro da logística, então começou dentro da Ambev. Eu comecei ali bem no início como ajudante de armazém. Então ainda era terceirizado ali dentro da Ambev. Não demorou muito tempo para começar a fazer minha carreira dentro da Ambev ali. Foram 11 anos ali trabalhando dentro da indústria, então foi bastante aprendizado para mim como carreira e tudo mais. Então você ter uma experiência de uma empresa desse porte ali. Então 11 anos ali trabalhando com logística, e aí chegou o momento que eu fiz uma transição de carreira e comecei sim a entrar no mundo dentro da tecnologia. Eu acho que hoje faz a junção do que a Emit aí tem como produto, no sentido de que a gente é uma empresa de tecnologia vendendo para logística com o know-how que a gente teve a vida inteira de trabalhar com logística nesse segmento. Então trabalhei um período dentro da Cargo X, que virou Frete.com, hoje é uma das unicórnios do país, né? Então é uma empresa muito relevante ali, onde eu tive a oportunidade de entender como é que funcionava uma startup, tomar os primeiros frios na barriga do que seria entender a startup. Então foi uma experiência curta, mas deu pra gente entender bastante o que seria uma startup. Logo depois eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que eu admiro bastante e tem uma história muito legal de admiração, que foi a HBSys. Também ali um período onde eu comecei agora a ver a visão da tecnologia dentro realmente da empresa, entender como é que funcionava, como é que era vender serviço. Eu acho que isso é bem diferente do que você tem. Então isso para mim foi bastante importante. E ali no momento onde a HBSys teve uma transição, onde você teve uma mudança, onde a Bev chegou para poder fazer uma aquisição, eu faço uma mudança de carreira e eu começo a seguir meu próprio caminho ali, fazer meu negócio. E aí eu vi que isso era o que eu gostava. Então, assim, tem o background de administração de empresa, então o que eu gostava realmente era... Eu queria montar o meu negócio, acho que eu queria entender esse desafio. Então, acho que a carreira me fez ter contatos que poderiam abrir as portas e montar. E aí a gente, ao longo do tempo, em 2020, a gente começa a história da Emit aí ali. E é uma história hoje que a gente vai fazer 5 anos e é uma história bem sólida ali, tá? Então isso é um ponto bem legal de como a gente chegou aqui até a Emit aí, tá? E explicando um pouco do que é a Emit aí, tá? A Emit aí, assim, a gente tem um desafio assim de modernizar o transporte de carga no Brasil. Hoje, qualquer indústria no geral, então nosso posicionamento, nosso cliente a gente tem transportadoras e embarcadores, mas basicamente a gente atende o transporte de cargas dentro do país. Então a gente fornece tecnologia. Então uma transportadora ela precisa de gestão logística, ela precisa de gerenciar documento fiscal, ela precisa de pagar o motorista dela, ela precisa fazer administração financeira dentro da empresa dela. E hoje o mercado ele tem um volume muito grande. Hoje o mercado mudou bastante, então ele tem um volume muito grande. E a Emit aí acabou se destacando por isso, então por processar grandes volumes de documentação, por trazer uma linguagem mais moderna para a gestão. Então a gente é mais simples, a gente tenta passar uma linguagem mais simples. Hoje o nosso mercado ele tem mais de 20, 40 anos, os nossos concorrentes têm de 20 a 40 anos e a gente tem uma abordagem mais nova. Então isso faz ter diferenciais dentro do nosso produto. Isso é um pouco da história da Emit aí.
uma abordagem de produto, você fala mais novos em termos de tecnologia para simplificar, de leitura de informação, de conexão de dados. Explica um pouco mais para a nossa audiência que é leiga de tecnologia, Sim. como é que a solução da Emit aí resolve os problemas de Perfeito. documentação para o cliente. Perfeito. Assim, não só tecnologia, mas eu acho que o principal que a gente tenta colocar é deixar as coisas mais simples para todos os usuários. Assim, a gente sempre pensou assim, como transformar isso de uma maneira mais simples, assim. Então, de fato, a gente usa hoje que tem mais de moderno de tecnologia, tá? Então, a gente usa as melhores aplicações, tanto de experiência para o usuário, quanto de arquitetura do dado que a gente tem, mas principalmente por a gente ter sentado... Se eu fosse o cara que estivesse lá do outro lado da logística, eu queria estar usando a MTA. A gente fez um software que se eu estivesse do outro lado, eu queria estar usando. Então, a gente pensou na simplicidade, na escala. Então, por exemplo, hoje, como plataforma, a gente transaciona mais de 200 milhões de documentos por mês. Então, assim, para poder fazer essa escala, você tem que ter uma robustez e tem que ter uma experiência. Então, a gente trouxe bons talentos, a gente tem um time muito forte, tanto em tecnologia quanto de conhecimento de logística. A sociedade, eu acho que, falando um pouco da sociedade da MTA, ela se complementa, né? Então, os fundadores da empresa, eu sou um dos fundadores da empresa, eu tô muito mais com background de logística, ou seja, muito mais essa parte operacional. Eu trabalhei na transportadora, trabalhei muitos anos lá dentro da indústria, então essa parte de negócio, entender essa dor do mercado, é uma coisa que eu trago. A gente tem o CEO, que é o Caburon, por exemplo, ele veio do mercado ele trabalhou no mercado de investimentos, em venture capital, ele trabalhou em transportadora, ele trabalhou em grandes indústrias, então ele tem um conhecimento muito profundo de como falar com o investidor. E a gente fala que startup às vezes tem muito o sonho do produto e acaba não focando nesses detalhes. Você tem que saber falar com o investidor. Sem dúvida. Então a gente tem sócios que estão na parte comercial, ou seja, que dominam a arte comercial, então que você sabe como fazer uma estratégia comercial, de como você montar um time de vendas e também que dominam a arte de organizar o processo, né? Às vezes eu falo que assim, dono de negócio geralmente o cara que fundou a startup, os fundadores entendem do negócio, o executivo entende de negócio. Se você consegue colocar um misto dentro disso, você traz maturidade para dentro da empresa. E aí a gente tem dois sócios também que são técnicos e que têm muito conhecimento, tanto da parte fiscal, que eu tenho uma parte fiscal muito grande dentro do produto, mas eu tenho um conhecimento tecnológico. Então, assim, a gente são sócios que se complementam. E vocês ter isso dentro de uma empresa é muito importante, porque senão, às vezes, o que é o maior problema das startups no geral? Primeiro, às vezes, é criar problemas que não existem. Então, a gente cria problemas que não existem. Solução para problemas que não existem, né? Muito bonito, mas eu não preciso. Perfeito. Então, você cria alguns problemas e você não vende. O despreparo dos sócios que às vezes conhece muito daquele produto, mas ele não conhece como vender, como estruturar processo. Perfeito. Então, assim, ó, a gente se complementa porque você tem os dois tipos, né? Então, eu falo assim, eu sou sócio, talvez eu sou menos processo e sou mais execução. E você tem um sócio que é mais processo, que fala, não, agora a hora é de organizar o processo. Então, isso é muito importante dentro de uma startup, que você tenha, porque se você só tiver a pessoa que conhece o produto, a maioria das startups ela vem a morrer, então ela precisa ter uma maturidade ali nesse processo. Hoje a base da MTI está em Blumenau, por conta até de você ter vindo e tudo mais, ou ela está em São Paulo e aqui você tem uma parte da equipe? Como é que está essa estrutura? Perfeito. A sede é em Blumenau, então onde a gente tem o maior time nosso aqui fica em Blumenau, e a gente tem o time nosso que fica também, a gente tem uma cidade de Morrinhos, que a gente fala que é uma cidade que está colocando... Perto de Goiás ali, perto de né? Goiás, exato. Sim, conhece Goiânia, né? Então, Perto de Morrinhos tem muito desenvolvedor fera lá, então a gente trouxe gente Isso, cara. assim... Eu já então- fui lá algumas vezes por causa do agronegócio, leite, né, pela Semex, porque Tem mais bem que água, né? tem mais que agronegócio ali. Pô, é legal de saber disso, cara. Eles têm, assim, então a gente trouxe ótimos desenvolvedores hoje em dia e são pilares fundamentais hoje para a equipe, são um time muito bom que a gente tem de Morrinhos e que pessoas que já vieram até de Morrinhos agora morar aqui em Blumenau aqui, que veio para lá. A gente tem um time em São Paulo também, né, então tem time de venda em São Paulo, o próprio CEO fica em São Paulo ali, né, o Cabrão fica dentro de São Paulo. Então a gente basicamente tem esses três polos, mas como a gente é uma solução de serviço, SaaS, eu consigo vender independente da região do país, então a gente tem escala. Se precisar visitar um cliente ali, a gente pega um avião e Sim. vamos para outra região, mas basicamente é isso. A sede aqui, a gente é onde a gente cresceu.
Blumenau hoje é um polo tecnológico, então tem muita empresa bacana em tecnologia, desde empresas que estão em segmentos diferentes ou no próprio segmento da gente, eles estão aqui dentro de Blumenau, ou em Santa Catarina, no geral, Uhum. é um polo de tecnologia. Então, por isso que a gente escolheu aqui a região, porque tem muita gente boa aqui para a gente poder formar a MTA. Qual foi a inspiração para fazer essa solução de negócio? Conta um pouquinho do processo. Eu falo, assim, a MTA, ela veio, assim, ó, veio de um desejo meu de melhorar a gestão de pagamento de embarcador e junto com os sócios que tinham o mesmo desejo também e acreditavam dentro desse negócio ali, tá? Então, assim, a gente muitos anos trabalhou lidando com isso. A gente queria fazer coisas, mas a gente acabava que seguia as diretrizes e estratégias das empresas que a gente estava atuando ali, né? E a gente sempre entendeu muito desse negócio e a gente vê como forma diferentes soluções. Então a gente viu dentro do nosso dia a dia, trabalhando, ver transportadora que reclamava com pagamento, a gente viu indústria reclamando que não tinha uma boa gestão. Qual o grande problema do nosso mercado e por que que ele é tão importante? O mercado brasileiro ele é muito burocrático, né? Então, quando a gente olha para o mercado brasileiro, quando a gente fala que vocês veem, por exemplo, agora, acho que a pauta, por exemplo, a reforma tributária, esse tipo de Uhum. coisa, você tem um emaranhado de impostos dentro do Brasil, né? Então, ele é muito complicado, ele é muito burocrático. Então, quando a transportadora vai fazer um transporte, ela tem uma pancada de documentação para fazer. E o embarcador também acaba tendo isso. E quais são as camadas de problema? O embarcador tem um problema muito grande de pagar de pagar o transportador. E não porque ele não quer. Pelo contrário, o que mais o embarcador quer é garantir um Uhum. bom pagamento ali com as transportadoras. Mas quando você tem indústrias muito grandes, né, então você tem que tem 300, 200 transportadores, você padronizar isso é muito difícil. Então você tem uma camada de gestão que você precisa colocar para poder Para melhorar, consolidar a informação. para consolidar. Você imagina o seguinte, quando você compra alguma coisa em qualquer e-commerce do Brasil, os e-commerce, aquele produto que você comprou, ele passa por uma pancada de camada de processo de transporte e cada etapa desse processo tem o custo que você tem que pagar para a transportadora, tem toda a carga tributária que tem um acompanhamento logístico que tem. Então toda essa camada ela tem que ter uma plataforma que ajude a ser simples e ajude a ser escalável. Então assim, o transporte de cargas ele está em tudo. Então hoje parece muito distante esse processo, mas no dia a dia seu tudo é transporte. Então, quando você pega um Uber e vai do ponto A para o ponto B, a remuneração do Uber, por mais que não passe, vamos assim, dentro de uma plataforma como a gente, mas aquilo foi um transporte. Uhum. Então, você tem uma camada de gestão ali para isso. Então, o transporte ele é muito essencial, no geral, para a gente. Então, a gente viu essa oportunidade, a gente entendeu que faltava inovação no mercado. O mercado hoje nosso, ele tem uma consolidação em algum player que está consolidando o mercado ali, mas são um pool de empresas que tem ali 20 anos, 30 anos, Uhum. 40 anos ali, que tem tecnologias que foram boas e que atenderam o mercado em algum momento, mas ele já não é mais o que o mercado precisa. Estão defasados. Estão defasados. E aí a gente sempre toma cuidado, assim, não é demérito, a gente não critica, não, o nosso foco, a gente sempre tenta conquistar o cliente pelo produto que a gente trabalha ali nesse sentido. Mas é um mercado muito defasado. A gente fala que ainda tem empresas vendendo produtos que são gerenciados a infraestrutura pelo contratante. Então, o cliente contrata, tem que ter ali o seu servidor, tem que ter ali o teu Uhum. banco de São dados. sistemas legados, né? São sistemas legados. E a gente acredita muito que existe muita solução boa no mercado, tá? Hoje o mercado de logística no Brasil, você tem muita empresa assim, a gente nunca tenta se achar mais inteligente do que todo mundo ali, né? Então, o mercado ele é grande. Então a gente sempre pensou numa solução que fosse aberta, então desde o primeiro momento ali, né? E hoje a gente vê que as empresas que têm sucesso são empresas abertas. Não tenha dúvida que Microsoft vende produtos para o concorrente dela, Google vende produtos para o concorrente dela, Samsung vende com produtos para a Apple e assim vice-versa. Então, quando a gente vê o mercado, a gente vê o mercado que os concorrentes eles podem se falar. Então, desde o primeiro momento, a MTN ela nasceu aberta para poder. Então, hoje a gente pensa muito nisso, de entregar a melhor solução logística para Para o poder cara. plugar nas outras soluções e poder. O objetivo é consolidar essa informação, organizar a informação para o teu cliente, Sim, o embarcador, ter acesso e gestão completa, né? perfeito, perfeito. Então, assim, a gente sempre teve essa vontade de encontrar. É um mercado muito importante. E a gente, como startup, eu acho que o que a gente vê, assim, startup hoje acaba sendo criada. A primeira coisa que o cara pensa, ele pensa muito em
valuation. Então ele pensa ali, faz o Exit. valuation, exato, em exit. Então ele sempre está preocupado com isso. Então às vezes o que que a gente vê? Se você olhar para o mercado de startup, você vê às vezes o cara dizendo para a gente eu faturo tanto, então eu faturo X milhões, mas ele nunca tem margem de produto. A gente sempre teve um pensamento diferente, a gente sempre foi muito sério com isso. Então a gente leva, hoje a Emit aí, ela tem um pool de investidores, a gente tem alguns investidores, a gente leva muito a sério esse capital, porque a gente entende que o capital, ao mesmo tempo que ele precisa ser investido e você precisa fazer determinados momentos, apostar um pouco mais financeiramente para você poder crescer o negócio, mas você tem que fazer isso com responsabilidade. A gente vê as startups queimando valuation, queimando dinheiro para poder ter algum tipo de valuation de um negócio que nunca vai ser lucrativo. E a gente fez a MTA para ser um negócio lucrativo. Então acho que assim, a gente teve esse formato de empreender não tão apaixonado, então tipo assim, vou fazer valuation por valuation e crescer sem dar lucro. A gente sempre teve essa maturidade de pensar Talvez nisso. até porque vocês vieram da realidade da indústria, né? A maior parte dos sócios. Então vocês sabem do grau de dificuldade. Por mais que fossem conectados e apaixonados pela solução que desenvolveram, vocês tinham ciência do grau de complexidade deste mercado e do que vocês estavam propondo. Então não entra num viés tão romântico do processo Perfeito. e muito mais realista, né? Também de dar Funciona desse de jeito. valor para a solução claro. que está sendo entregue, Claro. porque senão você só compra mercado e sempre joga para frente. Quando que eu vou virar? Quando que eu vou virar o jogo, né? Não. Que é um outro modelo de negócio. Exato, a gente vê pouca, assim, isso começa lá atrás, se você olhar, isso começou na Amazon. A Amazon, quando ela começa e ficou famosa por ela fazer as queimas de caixa e virou o que é isso que virou, acho que ninguém precisa explicar o que a Amazon virou como sucesso. Então tem muita empresa que pega isso como balizador, mas isso não é uma verdade. Dentro do mercado, alguns podem chamar de outro indicador, mas é conhecido um indicador que basicamente mede o volume de transação que passa por dentro de uma empresa. Então as empresas falam assim, olha, eu trafego aqui X milhões de faturamento, então essa é a oportunidade que eu tenho. Mas muitas vezes não é a oportunidade que tem. Então a MTA, quando montou o negócio, ela sabia tanto o que ela tinha potencial como software, como o potencial do dinheiro movimentado real, para poder dizer um número que é real, que eu tenho um alcance de faturamento para poder fazer, sem contar um número que não acontece. O que a gente vê mais em startup é dizer isso, né? Tipo, de você dizer um Contar número... as verdades futuras. Contar, a gente fala que é o antecipar verdades. Um investidor uma vez conversando com a gente falou assim, quais são as verdades antecipadas, né? Porque quando você está fazendo um produto, natural que você vende um pouco da onde você vai chegar. Sim. Né? E aí o investidor falou, o quanto que isso aqui é onde você vai chegar, o que momento que você Nós está. tivemos um tá baseado em entrevistado aqui realidade, que né? falou, né, de verdades futuras, né? Ele falou nesse sentido. Mas me fala só uma coisa, eu percebi quando você contou a linha do tempo, você falou assim, a Remit aí tem 5 anos, é isso? Então vocês, eu fiz uma conta voltando no tempo, vocês começaram basicamente ali em 2019, 2020, em cima do olho do furacão da pandemia, é isso? Exato. É isso mesmo? Foi uma aposta muito legal, assim, cara. A história é muito legal e acho que a gente mostra que não é tão romântico o empreendedorismo como todo mundo pensa e que Perfeito. você tem que ser resistente à dor, literalmente, tá? Porque você toma muita pancada e a gente vê que as startups não têm o nível de maturidade que a gente foi acabando adquirindo, que startup não é só você montar uma empresa, você tem processos jurídicos, processos contábeis, processos fiscais, que você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então você tem que fazer. Então, as startups que estão começando, que não cuidam direito do teu financeiro, do teu contábil, vai ter muita dificuldade, por exemplo, de ser aprovado dentro de uma rodada de investimento. E quando você começa um negócio, principalmente como a gente começou, primeiro, você tem que ter conhecimento do mercado. Não adianta você montar um negócio porque está no hype, ou seja, eu quero empreender. Se você tem uma carreira sólida e você não tem algo que você consegue investir, você pode seguir a tua carreira, você não vai não ter sucesso se você não ter carreira. Eu acho que a gente não quer vender esse sonho só pelo, tipo, você tem que empreender para ter um sucesso dentro da tua vida. Então, assim, as pessoas têm que tomar esse cuidado ali. E quando tomar essa decisão de empreender, é entender que o resultado ele não vem logo no começo, ele demora. Tipo assim, a gente começa trabalhando no primeiro ano só no produto. Então a gente não tem nenhum tipo de cliente, a gente não tem entrada de mercado com o capital do sócio.
né? E eu falo assim, por experiência própria, eu botei o que eu tinha, o que eu não tinha dentro da empresa, porque Botou a vida. botei a vida, é, tomei penalizações financeiras, ou seja, minha vida financeira pessoal, ela foi impactada, Impactada pela decisão. noites e noites de dormir no sofá e não saber qual era a situação financeira, porque acredita dentro daquele negócio. Então, assim, o empreendedor tem que ter Essa resiliência, né? essa Quando você coragem de está em busca fazer. do modelo escalável, né? Exato. E saber que, assim, se você não tiver estômago para aguentar isso, Nem vai, né? nem vai, porque, assim, não Não é desce pro fácil. play. Não desce pro play. Nem em São Paulo, né? Se não sabe brincar, não desce pro play. E 2021 foi o ano que a gente foi pro mercado e aí a gente toma as verdades, né? Porque quando você monta a empresa, o Excel aceita tudo. Uhum. Então, é muito padrão do empreendedor ele fazer o business plan, ele usa a ferramenta que ele tiver, Excel, PowerPoint, ele faz o que ele quiser. Mas nunca isso vai respeitar a realidade. Então, assim, o mercado ele te dá uma resposta muito dura. Sim. E aí você tem que saber reagir a isso. Muitas vezes você vai ter que pivotar o teu modelo de negócio. E às vezes o empreendedor ele é apaixonado pelo negócio dele ao ponto dele quebrar e ele não aceitar que ele tem que pivotar o modelo dele. Fica tão apaixonado, né? Exato, você não pode ser apaixonado ao ponto de não aceitar pivotar o teu modelo. Em 2021 inteiro, eu não sei exatamente quantos clientes, mas assim, a gente não vendeu 10 clientes em 2021. Então, assim, é um ano muito difícil. Então, assim, você repetidamente, diariamente, você vai trabalhar para poder vender, você vai tomar diversos não. Mas você conseguiu, mesmo não vendendo, vendendo nessa escala pequena, vocês conseguiram validar o modelo? Conseguimos validar o modelo e aí então a gente começa a capturar a entrada de fundo de investimento. A gente teve uma oportunidade muito bacana que foi fabuloso para a gente. A gente fez parte do programa do Microsoft for Startups. Eu acho que para o cara que está montando a startup, ele pesquisar esses programas de fomento. Você tem Microsoft, você tem Google, você tem a própria Amazon, que quando você monta uma empresa de tecnologia, você tem um custo muito grande com infraestrutura. Então, para o início da empresa que está com pouco faturamento, isso é Eles fundamental. entregam muita coisa gratuitamente para o começo, até para te ajudar, e depois ele vai faturar lá na frente. Exatamente. E foi maravilhoso pra gente, assim, ajudou a nossa Sim. escala no momento que a gente mais precisou, porque aí em 2022 veio começou a virada. Em 2021 a gente entra no programa Microsoft, outubro, novembro, a gente pega um volume ali de dinheiro, e logo no final de 2021 a gente começa a primeira rodada nossa e a gente tem dois fundos ali que entram com a gente de 2021 para 2022, que acreditam no nosso negócio, que é a Bossa e a Ball Ventures, eles entram ali dentro do negócio e que assim foi fantástico pra gente. Então aí a gente começa a tracionar de fato a empresa. E realmente 2022 começa a ser um ano de virada pra gente. Então desde de como a gente cresceu no mercado, como cresceu como produto, o faturamento veio, aí depois aí a gente foi tomando maturidade como empresa. Então a gente foi crescendo nesse momento. Então até 2022, então foram 2 anos para você comentar. Então você tem pandemia, você tem cenário incerto, Sim. sócios botaram todo o capital, chegaram em situações financeiras complicadas, tentou validar um produto, ficou um ano batendo ali cabeça, tentando vender no mercado. A gente foi chamado literalmente de garotos no mercado, ou seja, acho que Sim. por estar entrando no mercado, e que é uma commodity, a gente sempre tenta entender o seguinte, tá? Às vezes o cara tem a mentalidade que ele quer criar um produto muito inovador. E a gente fala, não precisa, o mercado, eles são grandes commodities, tá? E a maioria das empresas hoje, elas são uma commodity refinada, ou seja, ela melhora a commodity ali, né? Então, Gourmetiza a solução. gourmetiza a solução. Então, assim, a gente entrou no mercado que já existia, só que a gente acreditava que poderiam ter soluções melhores. Ok. Então, sem romantizar e sem achar que seríamos os mais inovadores do mercado, mas a gente entendeu que, cara, o que é que não funciona bem no mercado? Pô, o produto, o cara tem que ter servidor local. O cara não tem escala quando ele tem grande volume. O cara não tem uma solução que agrega tudo dentro de um ecossistema de verdade, uma única plataforma. Então a gente foi entendendo isso sem ter nenhum devaneio, assim. A gente Atacando os pontos Cruciais. focais, nevrálgicos, sem se emocionar com a gente vai fazer aqui uma tecnologia disruptiva, que é a Sim. palavra da moda, etc, etc. Não. Muito pragmático. Exato, muito pragmático, tá? A gente acredita muito nisso, em a gente... O básico bem feito dá resultado, assim não precisa fazer. A gente não tem síndrome de empresa grande, a gente é uma empresa pequena ainda. A gente hoje ali está em torno de 50 colaboradores. Eu tenho certeza que direta e indiretamente a gente gera uma camada de emprego muito legal ali, mas a gente é uma empresa jovem ainda, é uma empresa que está em crescimento e em consolidação. Então a gente tem que levar muito a sério
o feedback que eu tenho dos meus clientes, né? Então, e o feedback que o mercado dá para mim, e eu continuar evoluindo como plataforma. Então a gente tenta não devanear muito com tecnologia, a gente acredita que o básico bem feito Funciona. funciona bastante. E como que você, com essa base sólida e focada, né, tá olhando para o futuro do crescimento da empresa? A partir de 50 hoje, como é que você olha os próximos 5 anos? E a estratégia é de consolidar crescimento, é de se unir com um player mais forte, é de fazer M&A? Como é que você está olhando isso? Eu acho que quando você tem uma startup, empresa, e você está muito preocupado preocupado na venda, é que você não está criando um negócio duradouro. A gente é muito preocupado com o negócio. Então, assim, a gente sempre preocupa em máximo em criar fomentos para a gente poder ter um produto que seja mais aderente ao mercado, que a gente tenha mais escala de crescimento, que cada vez mais ele seja escalável, ou seja, a gente possa... Assim, a gente vende desde o cara que tem um pacote pequeno ali que ele vai pagar abaixo de R$ 200 até o cara que paga independente do formato de volume que ele tem ali. Então, eu tenho um cara pequeno que eu tenho um modelo de entrada para esse cara que precisa de uma solução. Então, nascem durante um mês diversos transportadores e pequenos empreendedores ali e que precisam de uma solução. E a gente atende esse cara e também atende o cara que é muito grande. Então, o que a gente tem como estratégia é cada vez mais se consolidar como empresa de TMS que tem uma camada de solução robusta, que atende tudo isso, que cada vez mais ganha robustez. Eu sou uma empresa jovem, né? Eu sempre falo isso. Às vezes, quando eu olho para meus concorrentes, às vezes a gente faz alguma reunião com um cliente, o cara fala, poxa, eu gosto pra caramba de vocês, mas ainda vocês não têm tal funcionalidade, alguma coisa nesse sentido. Isso é muito comum e às vezes gera desespero, principalmente quem está começando, assim, o desespero de, cara, eu tenho que atender isso. E realmente não. A gente sabe que por ser uma empresa jovem, eu não vou ter tudo que... Eu acho que eu falo assim, eu admiro, a gente gosta de admirar as empresas que são referência no mercado. Por exemplo, a Senior é uma empresa que eu admiro bastante. Porque ele construiu uma história de 30 anos, ele não chegou onde chegou por Sim. ter 30 anos. E a gente vê isso, a gente vê como referências positivas, quem sabe que um produto é construído ao longo de um período. Então a MTA ela está cada vez mais pensando como produto e menos se preocupando talvez com o M&A ou com a venda. Isso é consequência, se em algum momento isso aparecer, fizer sentido, for uma estratégia, mas quando a gente senta para discutir, o nosso foco é o produto, é realmente como melhorar o mercado, como escalar e tudo mais. E a MTA ela quer ser uma gama de soluções, tá? Então a gente talvez até transcenda o mercado do transporte e possa oferecer soluções que sejam para outro mercado, mas isso é um passo para frente. A gente hoje está focando realmente no transporte. E nesse momento vocês então vocês não têm uma solução assim, verticalizada ou definida por setor de mercado, ela é mais generalista Ela é mais em generalista. relação à área da empresa de gestão da logística ali. Perfeito. Ela é mais generalista. O que eu tenho, né? Eu tenho um bloco de produtos, eu sou modularizado. Então, dentro do segmento transporte, eu posso ter um cliente que usa o meu produto para um determinado problema que ele tem e que eu resolvo melhor, por exemplo, do que o meu concorrente, e ele pode estar usando a plataforma do meu concorrente ali para poder fazer outro segmento. Então, eu consigo vender de forma modularizada. E a gente acredita muito nisso, é um pouco que eu comentei no início ali, né? Assim, o mercado é muito grande, tá? Existe umas Tem vezes... tudo para fazer, Tem né, tudo. Luiz? É que hoje criou o fomento assim, se a empresa não valer $1 bilhão, esse cara não teve sucesso. E não tem nada a ver com isso, tá? Você pode ter uma empresa que não vai valer tanto, mas você vai ter uma empresa que dá lucro, que é saudável, que gera emprego. Acho que, cara, assim, não tem coisa mais legal do que montar um negócio que você vê seu time crescer e ele tomando decisão sozinho. Assim, quando você começa um negócio, você faz tudo, né? A gente criava o Canva lá para poder fazer a postagem do marketing, né? Então, hoje eu fico feliz que eu não olho mais nada disso. Então assim, quando você começa o negócio e você vê o time tomando as decisões, o time fazendo as coisas, cara, não tem coisa mais legal, assim. Então, isso é muito fantástico você fazer. Então, se eu falar assim, que eu quero realmente para a MTA, que a MTA tenha 100 funcionários, 200 funcionários, 300 funcionários, e que o próximo podcast que vem aqui sobre a MTA não venha mais nenhum fundador, venha alguém Venha um executivo que está olhando a MTA para contar a estratégia. Me fala uma coisa, Wellington. Vocês vieram e resolveram montar a MTI
em Blumenau, no Vale do Itajaí, em função, obviamente, de toda essa pujança tecnológica que existe aqui e tal, toda essa história muito bem consolidada da tecnologia na região. Ao mesmo tempo, a gente escuta, a gente já teve sentado nessa cadeira aí que você está, algumas pessoas da área de tecnologia, né, DJ, desde sênior, que nem você Sim. citou, WK, outras que também trabalham com a questão de frete e tal. E todas, raríssimas exceções, né, mas quase todas elas mencionaram a dificuldade na captação da mão de obra e por vezes até na retenção dessa mão de obra. Aí você sai, você principalmente, né, sai de São Paulo, você tem uma unidade lá em São Paulo, né, consórcio e tal, aonde você tem um contingente populacional muito maior, que em tese te dá uma possibilidade de ter mais mão de obra disponível, não necessariamente Sim. especializada como a que você deseja, mas é aquela questão de volume, né? Então, você tem 17 milhões de habitantes, a probabilidade de eu conseguir contratar pessoas é melhor. Aqui a gente vê algumas empresas e algumas cidades, inclusive, hoje de manhã a gente teve um profissional aqui que veio de Pomerode, com cidades praticamente com pleno emprego Uhum. e se canibalizando literalmente pelo profissional. Então o cara está atuando como um assistente comercial, eu dobro o salário dele numa outra empresa para levar o cara. A mesma coisa com relação. Tecnologia ainda acho que é pior do que algumas áreas, seja marketing, seja venda, seja industrial. Por quê? Porque tecnologia, às vezes, o detrimento daquele conhecimento me faz eu querer captar o cara, dobrar o salário, ele resolve meu problema, depois eu dispenso ele, né? Que é algumas coisas que a gente vê. Como a empresa faz hoje, né, emite aí, para conseguir reter o time, proteger essa base, né, para que eles não saiam, esses 20, 30, 40, 50. E ao mesmo tempo, olhando para a expansão que você falou, que você até quando chegou aqui falou, né, eu vou precisar de tantas pessoas num futuro breve, como é que você está olhando para conseguir trazer essas pessoas? Quando a gente começou em 2022 a escalar o time, a gente teve de fato muita dificuldade, porque você teve o pós-pandemia. Que tava, porra, uma loucura, né, cara? Exato, a tecnologia ela bombou no geral. Então, assim, acho que a pandemia ela fez a tecnologia ela criar uma velocidade, talvez, de coisas que iriam acontecer daqui a muitos anos, Com certeza. ela antecipou para agora. Então, teve um boom de fato, então ficou realmente. Tava, assim, a gente não, para uma empresa pequena, não tinha condições de contratar Sim. os profissionais. Teve uma avaliação incorreta, muitas vezes, tanto de salário ou do nivelamento técnico, muito pela necessidade, né? Então, Foi as subindo a empresas. régua, né? Exato, então a gente tinha que tomar um cuidado com isso. E sempre a gente tem uma preocupação assim, não é nenhum demérito, mas é que assim, é importante que quando você está começando uma empresa, principalmente uma empresa jovem, primeiro, ela não tem capacidade de orçamento para poder contratar profissionais que realmente são os mais sêniores do mercado, porque você vai pagar Sim. equiparado à senioridade dele ali nesse sentido. E também você não pode ter um profissional muito júnior, porque como você é um negócio pequeno, você precisa ter pessoas que consigam entregar valor agregado rápido, que esse é o conceito Consigam da quase que startup. trabalhar sozinhas, né? Que sejam autossuficientes. Perfeito. O que aconteceu assim, no mercado aconteceu uma utopia em algum momento, que as startups elas tinham que ter muita gente. Tá? Então, assim, as empresas começaram a inchar de ter 1.000, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, ficar muito grande. E não precisava. E você via que tinha uma máquina muito pesada. Isso aconteceu muito na pandemia. Você via as empresas tomando um corpo, para quem conhecia um pouco do mercado, olhava e falava assim, isso, É desnecessário. Não é não é sustentável. sustentável, isso vai dar errado. Então, você viu que no mercado teve várias... Quem vê no LinkedIn, você vê ali muitas vezes o layoff da empresa tal, o layoff da empresa tal. Por quê? Primeiro, tinha muito dinheiro de investidor, ou seja, tinha muito capital A aportado. taxa zero, que era na época, né? Exatamente. E tinha muito capital de investidor colocando porque entendia que a O tecnologia dinheiro era estava uma... muito barato. E aí, esse momento, você criou um descontrole do mercado. Então, você tinha muita gente contratando, isso melhorou. Então, esse descontrole, ele não aconteceu. As pessoas entenderam que realmente uma startup ela não precisa ter 2.000 pessoas. Ela tem que ser um negócio que dá dinheiro, que tem que ter. E aí, querendo ou não, isso refletiu em Blumenau. Então, hoje, a gente teve muita dificuldade, mas hoje tem menos, porque você não tem essa distorção que teve no mercado das empresas terem mais pessoas do que precisavam ter, mas foi um momento muito duro. E como é que você retém talento, né? Eu acho que primeiro você tem que ter um ambiente saudável para ele.
A MTA não é da cultura que você vai ter lá um tobogã dentro Eu ia de da empresa. esfregador, Não. MM free, andar de Exato. patins, Não, a gente tenta, Perfumaria. banda de rock tocando dentro da empresa enquanto os caras trabalham, aquela coisa assim, né? não, a gente trata a nossa turma como adultos. A gente toma todo um cuidado, Bom. a gente toma todo um cuidado de, cara, tem que ser um ambiente legal. A gente tem a sexta-feira para sempre ser feita home office, e a gente tenta incentivar sempre ser só apenas a meia sexta-feira. A gente sabe que numa empresa que está crescendo, muitas vezes a gente não consegue fazer apenas a meia sexta-feira, mas o máximo que a gente tenta que parte do time só trabalhe até meio período na sexta-feira. Legal. E tem ali um momento que a gente sabe que, por mais que falar o sábado e o domingo, o cara tem ali, mas às vezes o cara quer ir no banco, quer resolver um negócio, Sim. é segunda a sexta, né? Então você dá a oportunidade de ter a Legal. sexta-feira à tarde ali nesse sentido. E sim, você tem que remunerar as pessoas de acordo com o que ela é, você tem boas remunerações, bons benefícios. E é uma empresa que tem uma cultura séria, eu acho que eles veem seriedade dentro disso e você começa a reter talentos e atrair talentos, né? A gente tem hoje, acho que, fomentos onde a gente trabalha a venda, ou seja, a MTA como venda, como você conhece, e a gente tem um trabalho de a MTA como marca, né? Então, a MTA como marca, quais são os valores da gente, para onde a gente quer chegar. Eu acho que isso a gente tem bons valores, eu acho que quem conhece a gente no dia a dia, a gente tem. No crescimento, a gente já tomou decisões erradas, que a gente se arrepende e a gente vai corrigindo. Então, por ser uma empresa muito jovem, a gente está equilibrando pratinhos, a gente às vezes quebra um pratinho que a gente não queria, e aí a gente vai aprendendo e vai corrigindo. E acho que se eu pudesse fazer uma coisa que eu não faria mais no passado, é assim, nunca contrate alguém que você não pode demitir. Boa. Tá? Boa. Tipo assim, contratar amigo, Cara, perfeito. parente, assim, tem que tomar muito cuidado, assim. Então pode parecer muito legal, assim, no primeiro momento, porque, pô, conheço, já sei lidar com a pessoa, mas, assim, você tem capacidade de demitir essa pessoa quando você precisar, e dói muito, tá? Tipo assim, dói, porque você tem uma relação de amizade Extra empresa, né? e outra empresa. Então, às vezes, as suas decisões não... O coração quer uma coisa, mas a razão, ela precisa dizer outra. Conflitos. Sim. Então, não contrate, eu acho que eu não faria isso nunca mais, essa é uma premissa que a gente faz, Importante. não contrata alguém que você não possa demitir ela. E pessoal que está nos assistindo nesse momento, eu acho que é bom reforçar o que o Wellington acabou de falar. E não é de hoje, né? Tanto tempo que eu estou no mercado que eu falo isso, né? Principalmente que a gente aqui na nossa região tem muita empresa familiar. Empresas familiares predominam no Brasil, né? São praticamente 80%. É muito comum aqui na região, por conta de o viés da confecção e tudo mais, você ter a família literalmente no negócio. Aí o negócio cresce, você descobre que de repente o teu irmão já não está mais entregando para o que ele recebe. Tua mãe, teu pai, e assim sucessivamente. E aí fica essa dificuldade muito grande, né? Vou ter que demitir um sobrinho. Eu comecei a minha empresa com esse tipo de situação. Meu primeiro, até vou abrir aqui para a galera, mas meu primeiro grande conflito a ser tomado dentro da empresa 25 anos atrás foi demitir um ente familiar que estava na empresa e que gerou para mim e para o negócio por um período um sabor significativo, assim, né? Da família toda meio que desconfortável com aquela situação. Então acho que é na mosca o que você acabou de falar. Não contrate pessoas que você não possa demitir, porque se você não puder demitir, a tendência de você dificultar o teu negócio, fora o que impacta no resto da equipe, né, cara? Sim, exato. A equipe vendo que você tem uma planta ali, né? que não está trabalhando, mas é teu amigo, que vai na tua casa, é teu primo, é teu cunhado, assim, mais do que, pô, isso é um Sim. problema enorme, né? Imagina. E é legal a gente ouvir, né, DJ, uma empresa jovem, mas que já nasceu com um olhar maduro para o negócio, né? Quando você fala, né, muito bem observado, assim, a gente trata o pessoal como adulto, né? Eu acho isso muito importante. Eu acho que esse, não sei se é um erro das startups, entendam bem que eu vou falar agora, né? Mas parece que você trata aquele profissional de uma forma como se ele fosse um adolescente o tempo inteiro e que ele não tem responsabilidades para com o que ele está fazendo. Porque que a gente está incubando? Não, cara. No dia 1, você já tem que ter um olhar de Sim. negócio, de executivo, porque ele não está com criança ali, a gente está com gente de 20 e poucos anos, de 30 anos. Tem gente que tem mais tempo de carreira do que a gente que monta a empresa. Exatamente, então não tem lógica isso. Então, porque parece que ele está numa área onde aqui pode tudo, né? Então aqui não tem problema, a gente pode. Não, cara, é importante isso, é importante Eu olhar. falo do tratar como adulto até sobre dividir responsabilidades. Isso aí. Então tem muita empresa que tem o layoff, mas em nenhum momento divulgou para a empresa o seguinte: a gente não está vendendo, a gente não está gerando caixa, a gente está queimando dinheiro, nosso caixa vai acabar. Então assim, O motivo, o porquê por trás da decisão, né? Exato.
Então, tratar como adulto É isso aí. tem muito medo Compartilhar de... informação, né, cara? Exato, tem muito medo de comparar. Cara, a gente está sendo uma empresa saudável, onde a gente precisa chegar? Eu acho que isso falta nas empresas de... Por isso que eu falo assim, trata como adulto. A pessoa não... Ela não é para ela entrar em pânico, mas ela poder entender o quê? Uma empresa, Entender a ela... realidade, né? Exato, uma empresa, ela é um produto. Ela tem sua cultura e seus valores, mas ela precisa ter resultado, ela precisa ter caixa, ela precisa ter um resultado financeiro. Então, tratar como adulto é saber que a pessoa está dentro, onde ela está inserida. E fora todas as outras questões, e realmente acho que a gente acredita que tem que ter tem que ter a descontração, tem que ser um negócio, Claro. tem que ser um negócio legal, mas é assim, ficou muito over em algum momento, assim, Uhum. ficou muito over e a gente... Eu tive experiência em startups que eu me divertia vindo, esse é papo para outro momento. Legal. Wellington, fala um pouco do teu estilo de liderança e como é que é a liderança compartilhada com você e os sócios dentro da empresa para fazer o processo de, né, com todas as etapas da startup de validação do negócio, consolidação, construção da cultura e agora escalar. Perfeito. Quando eu falo de liderança, assim, acho que quando a gente fala de startup, você vê muito os C-levels, né? Então, Uhum. os chiefs. Mas eu acho que no final, quando você tem uma empresa iniciante, porque o conceito de startup é isso, uma empresa que está no início ali. No final, quem montou o negócio, ele veste a camisa que tiver É que isso. vestir. Então, se você tiver que vestir a camisa de faxinar o chão, você veste aquela camiseta ali e você vai ter que faxinar o chão porque é o teu negócio, é o teu modelo ali. Onde eu quero chegar com isso? Eu acredito que todos os sócios da MTI, para um negócio ter sucesso, ele tem que saber que em algum momento ele vai ter que deixar de operar o negócio. Eu não me vejo como um executivo pronto. Eu me vejo como uma pessoa que entende o negócio, entende do negócio que a gente montou. O nosso maior sonho lá, se a gente pudesse dizer o que é o sonho grande nosso, é quando os sócios puderem passar a gestão da empresa para um executivo profissional ali que vai saber fazer a liderança ali. Então, assim, o que que a gente tenta mais fomentar é, cara, assim, que tem que ser uma cultura, cara, que não exista gol de mão, tá? Então, assim, é uma empresa séria, ou Legal. seja, não tem que fazer gol de mão para ter resultado. As pessoas têm que, mais do que gostar do produto, gostar do cliente, né? Estresse um dia dá, você fala assim, pô, você nunca se estressou com o cliente, não existe isso, tá? Essa empresa, você se estressa e tudo mais, mas você tem que entender que você faz soluções para atender o teu cliente. Então você tem que acostumar o time não ser tão apaixonado pelo produto que não entenda a dor do cliente. Eu acho que se isso você crescer, você consegue ter uma solução que o pessoal perpetue. Acho que passar aqui, a gente tem que entregar bons produtos, a gente tem que entregar um bom negócio para as pessoas. Acho que não tem mais nada legal do que o cliente dar um feedback positivo do teu cliente, pô, isso aqui é legal, isso tudo. Então as pessoas entenderem que faz um negócio sério. Então acho que eles terem esse papel. E saber que atritos tem. Você quando faz uma gestão, assim, cada sócio tem uma personalidade. E você tem diferenças, né? Então você Uhum. tem diferenças de entendimento. Mas que até essas diferenças elas são complementares para o dia a dia. Você tem que ter sócios que são antagonistas em algum momento para que você tenha um equilíbrio, né? Então você não, se você montar um negócio e você botar uma pessoa só para poder liderar, a chance desse negócio dar certo é muito pequena, tá? Então assim, a melhor coisa eu falo assim, tenha sócio. Ah, mas eu brigo com meu sócio. Não tem problema, você vai brigar com o seu sócio. Faz parte. Você não briga com a tua esposa? Acho que a maior sócia da tua vida é É a tua verdade. esposa. Então você briga com ela e a vida segue, mas é porque os dois, mas o mais importante é que os dois estão no mesmo objetivo. Então acho que o nosso perfil de liderança é assim, é muito jovem, eu sou um cara muito mais flexível, eu sou um cara mais leve, eu acho que como todo mundo lá tem um perfil. O Cabron, ele veio que é o CEO, ele veio de cultura de, por exemplo, transportadora, de venture capital, que tem outra modalidade de cultura, eu acho que você ter a fusão dessas culturas, onde você tem um perfil mais sênior, que tem um perfil de cultura mais, não vou dizer conservador, e você tem um misto com outra cultura que quebra um pouco disso, Uhum. dessa questão, mas o mais importante para a gente como gestor é, a gente entende que para a GMT crescer, a gente vai ter que ficar dentro do negócio, vai ter que ser um período transitório para que a gente comece a colocar executivos. Eu espero de verdade que nos próximos 5 anos a gente tenha executivos tocando o negócio, seja o perfil da liderança. Mas o espírito de dono, e que é muito difundido, eu acho que o ser dono do negócio veio do 3G lá, do Uhum. Sicupira, Lema, Uhum. Teles e tudo mais, que difundiram o dono do negócio. Eu acho que isso é uma cultura que a gente acredita, né? O cara que veste a camisa,
e que num momento no futuro, né, a MTA já pensa no modelo de stock option, ou seja, o cara ser sócio do negócio, o cara ganhar dinheiro com o Que negócio. já tem a ver com o perfil de pessoas que você quer atrair, que você quer ter por perto para construir o futuro da companhia, né? Exatamente. Então, assim, a gente quer ter pessoas que sejam sócios do negócio, que tenham stock option, que tenham participação desse negócio, mas ao mesmo tempo a gente sabe os passos, a gente tem que viver os momentos. Então, a gente tem que escalar um pouco mais, tem que vender um pouco mais, e aí você começa a trazer executivos que vão ter ali participação e que vão provavelmente colocar a MTA como empresa em outro patamar. Eu acho que todo cara que tem uma empresa pequena, ele tinha que ter essa mentalidade, assim, de não seja tão apegado que você vai ficar para sempre no teu negócio. Se você entender que você em algum momento você vai ter que sair, vai deixar outras pessoas tocarem, é importante só que elas tenham a mesma cultura. Se você tem a defesa da cultura, e as pessoas às vezes não entendem muito o que é cultura, mas se você tem uma pessoa que acredita nos mesmos valores, que tem o mesmo propósito de negócio, cara, tu vai embora, tu vai crescer. E qual que é o grande desafio da empresa hoje para crescer e para realizar esses objetivos? Capital humano, comunicação, se conectar, encontrar esse cliente, investir no desenvolvimento da plataforma, como é que é? É um misto dos dois, tá? A gente tem tanto o misto estratégia de vendas que envolvem marketing, como captar o cliente, como você está em eventos, como você chegar ao teu cliente. Então a gente hoje, com uma equipe maior, traz mais fomentos e ideias de Sim. como fazer isso, estratégias para poder chegar a isso. Então tudo isso está sendo aplicado. Então tem coisas que são colhidas no curto prazo, ou seja, você colhe aquilo muito rápido, e tem coisa, querendo ou não, quando você faz um evento, que você vai lá com a tua marca no evento no final do ano, dificilmente você está fazendo um evento por aquele ano. Então eu já tenho projeções de estar em eventos ali em outubro, novembro. Você pode, sim, num tiro curto, sair com alguma venda que você fecha ali a meta do final do ano, mas geralmente você está fazendo uma estratégia para o longo prazo. Mas a maior estratégia nossa é produto, porque a MTI ela hoje já quebrou a barreira de ser uma empresa jovem que não são tão conhecida. Então, para a gente hoje, quanto mais eu evoluir com o produto, mais eu vou fomentar a nossa base. A gente diz que a gente é um ecossistema de verdade. Um ecossistema é formado por um produto único, não por N empresas, né? Então, a gente não tem várias empresas que formam um produto. Então, a gente hoje é, de fato, uma plataforma única ali que a gente traz isso. Então, para eu poder me consolidar como um ecossistema, eu tenho que evoluir como produto. Então, acho que baixar a cabeça, ralar bastante como produto, entregar. Acho que quando você tem uma empresa, você tem alguns indicadores, né? Tem um indicador que é o churn, né? Quando você perde um cliente. Acho que o churn, ele é o controlador de ego de uma empresa. Legal. Quando você está perdendo cliente, é que você entender que você não é o melhor do mercado. Você entender que você tem produto que tem falha. Então, quando uma empresa tem pouco churn, das duas, uma. Ou ela escalou ou esse número está mascarado, tá? Porque assim, se você não escala, aí você pode ter um churn baixo. Mas quando você começa a escalar, você vai gerar Você insatisfação. estressa o modelo, né? Você está testando os limites, testando o formato, o atendimento, a abordagem, às vezes erra o cliente, ou erra com a venda para o cliente, traz o cliente no perfil errado no momento errado. Isso tudo pode gerar, mas faz parte do amadurecimento, do crescimento da companhia, né? Perfeito. Errar a venda é muito comum. Não fazer a avaliação correta, às vezes, de errar. Não Jogar para dentro, né? Exato. E às vezes não é nem porque o produto não é para ele, é só porque você não setou a expectativa. Entendi. Mas isso a gente vai aprendendo bastante. Mas eu acho que é isso. Assim, o churn, ele é o balizador do ego das empresas ali. Assim. Se você tem churn, ao invés de você ficar bravo com ele, sofrer com aquilo, mas se você olhar para aquilo e entender onde você realmente não atendeu, às vezes não é nem o produto, às vezes é o teu atendimento. Às vezes você acha que você tem o melhor atendimento do mercado e muitas vezes o churn ele vem e escancara que fala, não, tu tem um problema aqui de atendimento. Não tem jeito, porque contra dados não há argumentos, né? Bom, Wellington, obrigado, foi uma ótima conversa, conhecer mais a tua história. É muito bacana ver, né, um profissional que estava em São Paulo, vem para Santa Catarina para desenvolver o negócio a partir de uma plataforma sólida que é esse ecossistema de profissionais, de negócios, enfim, de iniciativas que fomentam as startups aqui. Num segmento que realmente tem um potencial gigantesco no Brasil, a gente vê muito isso, né? A logística no Brasil tem tudo para fazer de infraestrutura física, de tecnologia, de processos, de pessoas, de cultura, de entendimento do que é logística, e é muito bom ver
uma solução como a Emite aí, contribuindo para melhorar o desempenho de empresas de diversos segmentos, né, ao longo do tempo aí no mercado. Obrigado pela conversa. Imagina, Valeu. eu que agradeço o convite aí e fico feliz da gente começar a ser um pouco mais conhecido aqui em Blumenau aí, a gente Legal. vai divulgar a marca aí. É importante. Legal, obrigado, Wellington. Pessoal, vocês acabaram de acompanhar mais um episódio do podcast Novo Hunter, hoje com o Wellington da Emite aí, onde a gente falou bastante dessa questão e é legal a gente ver uma empresa jovem, feita por jovens, mas que já nasce com muita maturidade. Isso eu achei muito importante, porque por vezes a gente se depara com empresas jovens se comportando, né, como jovem. Vocês já nasceram com muita maturidade, com um olhar muito cuidadoso para cada detalhe, para o investimento, para os investidores, para o cliente. E isso faz a diferença no mercado. É isso que faz, às vezes, uma empresa com tão pouco tempo de mercado ter resultados tão exponenciais. É justamente isso, né? Como você olha o mercado, como você se comporta, tudo que a gente faz acaba reverberando de uma forma ou outra, né? Então, E a gente vai ter que pagar essa conta lá na frente. Então, se no começo do processo a gente se comporta de uma forma equivocada, essa conta lá na frente vai vir, pode ter certeza disso. Então, foi muito bacana o episódio. Então, continue acompanhando nosso podcast. Se você não se inscreveu no canal, inscreva-se, porque para nós é muito importante. E até o próximo episódio. Valeu! Podcast O Novo Hunter. Oferecimento Camargo Química. Patrocínio Rádio 90 FM e Audi Center Blumenau. Apoio Spirit Energia, Prodaux, Casa Design, Sense, JRC e J Chicato.